Essa semana o Paraná TV está exibindo a série especial Medo. Vai encarar? Uma produção do G1 Paraná em parceria aqui com o Paraná TV. E a Adriana Juste, repórter do G1 Paraná, que trabalhou nessa série, produziu essas reportagens, está aqui com a gente. Adri, tudo bem? Tudo bem, Paraná. A gente mostrou lá primeiro medo de falar em público, depois medo de nadar, medo de água, gente que tem pavor de água. E depois o medo de dirigir. E em todas essas reportagens apareceram pessoas que resolveram encarar esses medos e superaram, venceram essas dificuldades. Hoje a reportagem é sobre o medo da violência. E esse medo, dá para encarar? Pois é, Parracho, boa tarde ao pessoal de casa. Infelizmente, Parracho, nós mostramos realmente que todos os medos têm algum tipo de tratamento ou solução ou alguma ajuda, né? Mas nós vamos terminar aí com um ponto de interrogação, né, pessoal? Porque não tem como tratar a violência, né? A gente até conversou com especialistas, com o Pedro Bodet, que é sociólogo da Universidade Federal do Paraná, e o que ele explicou pra gente é que a gente tem que tentar se proteger da melhor forma possível, e uma dica que ele deu, muito importante, aliás, é a escolha, né, das nossas posições políticas, né? A gente também tem que escolher alguém que seja tão preocupado com a violência como a gente, né? Alguém comprometido em lutar por essa causa. Exatamente. Né? Bom, Adri, a gente recebeu muitas mensagens, muito legal as mensagens a participação do público foi bem intensa, muito legal. E olha só, a Franciane, por exemplo, disse que tem muito medo da violência. Tema da reportagem de hoje. Olha a mensagem que ela mandou pra gente. Tenho medo de sair de casa devido aos assaltos. Em 2009 fui assaltada, diz ela, à mão armada. Depois fiquei apavorada, não saía de casa para trabalhar e nem para a faculdade. Hoje trabalho, me superei muito para sair de casa, só faço os mesmos caminhos de sempre. E se mudar algo na minha rotina, me sinto incomodada. Tenho sempre que ter a companhia de alguém, porque para fazer sozinha alguma coisa que não está na minha rotina ainda é muito difícil para mim. E esse é mesmo um medo que todo mundo tem, um medo devastador, né? E tem a questão também, Parracho, de quem já sofreu algum tipo de violência que fica com mais medo ainda, né? Tem medo que se repita. Fica e as pessoas trauma, que não né? sofreram, diante da repercussão de reportagens e situações de violência, também fica com medo, né? Na reportagem de hoje, você vai conhecer uma mulher que sofreu um atentado na rua. E depois disso, ela diz que a vida nunca mais foi a mesma. Precisou tomar remédios fortes, fazer tratamento psiquiátrico. E por segurança, ela preferiu não mostrar o rosto, mas dividiu com a gente a história dela. Da moto para trabalhar. Eu fui trabalhar de manhã e à tarde, quando eu estava voltando ali na Avenida Brasília, eu parei no semáforo e eu fui agredida. Eu comecei a ser agredida por palavras por 3 homens no branco. Eles simplesmente pararam do meu lado e começaram a me xingar, me humilhar. Daí quando o semáforo abriu, eu arranquei a moto e eles ficavam tentando bater o carro em mim. Eles entraram na contramão e eles me alcançaram atravessando a rua. Eles bateram com o carro no meu joelho esquerdo, eu caí no meio-fio e já automaticamente o rapaz do lado, do passageiro da frente, ele tirou metade do corpo para fora e me apontou uma pistola. A fobia da violência, ela se apresenta de 2 formas. A primeira é a pessoa que sofreu a violência. Ela precisa ser tratada com a técnica do estresse pós-traumático, porque fica com pensamentos recorrentes, não dorme direito, fica com a vida tumultuada. E a outra forma é o coletivo, é um medo coletivo. E na fobia da violência, a gente não sabe de onde o perigo está vindo. Então, as pessoas estão num sistema de alerta. Nisso, apareceu uma pessoa, não sei de onde, se estava vendo, com um cadete preto e entrou entre nós. E começou a buzinar, e eles se assustaram e foram embora. Eu não me machuquei, eu levantei, eu tremia, eu chorava. Você acha que eles te confundiram mesmo? Eu acredito que sim. Cada vez que nós temos uma crise social, então, seja ela uma crise combinada entre aspectos econômicos, aspectos políticos, faz emergir um sentimento de insegurança que leva as pessoas a sentirem
terem a sensação, e às vezes efetiva, de que a violência aumentou e, com isso, o medo da violência. E desde então, há 10 anos, eu não consigo mais andar de moto. Me criou um bloqueio, eu tive síndrome do pânico, tratei por 5 anos. Na época, eu tive que sair do emprego. Eu já não conseguia mais tomar banho sozinha. Eu só tomava banho quando eu tinha o meu marido ou a minha mãe estivessem comigo. A pessoa precisa de um tratamento psicológico quando a vida começou a ficar, ela foi deixando de fazer muita coisa. Então, não consegue mais produzir no trabalho, não consegue mais ter uma conversa saudável, porque ela está tão tumultuada, porque aquilo ficou dentro dela como se fosse uma questão de uma repetição dos pensamentos, né? Eu tratei com um psiquiatra, passei por psicólogo, tomei remédio tarja preta, tomava 3 tipos de remédio por dia. Foi uma fase bem difícil. Tudo isso por causa da violência. Uma forma de nos protegermos, primeiro é pensar de cabeça fria, procurar manter a calma, o que não é fácil. E a segunda é pensarmos o quanto é importante as nossas escolhas políticas, porque elas definem as inúmeras políticas seguintes. As pessoas vão como que se conformando ou aprendendo a viver com o medo e com a violência, porque a vida segue. Seja dentro de casa, na rua, você entrando ou saindo de casa, nem no supermercado você não está mais seguro. Nós somos vítimas da violência todos os dias. Adriana, é impressionante como um episódio de violência, quando a pessoa passa por uma situação dessa, a experiência demora tanto tempo para ser assimilada, né? E às vezes a pessoa não consegue resolver isso, não consegue esquecer, aquilo fica marcado na vida da pessoa. É um trauma, e esse medo se manifesta de várias maneiras, né? Que ela não consegue andar de moto, até para tomar banho. Ela sente medo, se sente insegura. Ela fica insegura, né? E no G1 Paraná, Parracho, vocês também podem acessar a reportagem, já está no ar a partir de agora. A Neuza Coraça, que é psicóloga, ela está explicando que quando você tem o medo por algumas semanas, ok, é uma situação normal. Quando passa disso, a situação já precisa de um tratamento, você já precisa buscar uma ajuda. Buscar ajuda. Infelizmente, né? É verdade. E durante essa semana a gente recebeu muitas mensagens do pessoal de casa, inclusive de gente que tem outros medos além dos que a gente mostrou na nossa série, né? Foi muito legal, Parracho. Inclusive, a gente gostaria de agradecer, né? Muita gente participou com a gente e a gente podia mostrar agora algumas mensagens, né, que a gente recebeu. Vamos mostrar. A Nina Segatti Daniel diz que tem verdadeiro pânico de medir a pressão arterial. Olha só. Só de pensar que eu tenho que passar pela triagem, já chegou a 23/10 a pressão, ela diz. Eu em casa... Ela tira a pressão, mede a pressão e está normal, ela diz. A Cristiane Aparecida Pinto diz que tem muito medo da morte. Olha só, eu também tenho medo da morte, acredito que muita gente deve ter também, né? Só de pensar me dá uma sensação ruim, disse ela. Que coisa, né? Vamos ver mais 2 mensagens que chegaram. A Patrícia Monção Molo diz que tem medo de elevador. Quando ela era pequena, o elevador em que estava despencou do 5º ao 1º andar, parando no freio. A Van Yaros diz que tem pânico do escuro. Ela diz que desde pequena dorme de luz acesa e se por algum motivo a luz apaga, ela chega a passar mal. Olha que coisa, né? Adriana, você que entrou em contato com tanta gente aí com problema de medo, que enfrenta essa dificuldade, você deve ter se identificado com algumas dessas situações, né? Então eu te pergunto, você tem medo de quê? Inclusive de todos esses retornos que o pessoal encarou e mandou para a gente, contou, o disparado foi o medo de dirigir, Parracho. Recebemos vários, mas esse teve bastante, assim. Inclusive eu também já tive medo de dirigir, mas superei, foi difícil, eu entendo perfeitamente quem passou por isso, mas deu tudo certo. Beleza, e daqui a pouco a gente tem um bate-papo com a Neuza Coraça. Isso mesmo, às 2 horas a Neuza vai explicar se o seu medo é normal ou se você precisa de alguma ajuda ou um tratamento. Participe com a gente, é só acessar a página do G1. Obrigado, Adriana, pela participação. Foi um prazer. Muito legal. Vamos para outras, né? Isso aí.